Bom, quero colocar o próximo assunto agora para você que nos acompanha e também para os nossos debatedores. O Ministério Público Eleitoral se manifestou a favor da inelegibilidade de Jair Bolsonaro por suposto abuso de poder político. O ex-presidente é investigado por críticas ao sistema eleitoral durante aquela reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada lá no ano passado. A manifestação assinada pelo vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco foi entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, que deve manter o caso aí sob sigilo. Vai caber ao ministro relator da ação, Benedito Gonçalves, apresentar o seu relatório sobre o caso e escrever seu voto. Bolsonaro inelegível por causa daquela reunião com embaixadores em que ele questiona o sistema eleitoral. Como é que vocês enxergam essa posição do Ministério Público neste caso? Começo contigo, Alan Gani. Evandro, eu acho que é um exagero aí. Por quê? Porque criaram um crime por hipótese, né? Quer dizer, você não pode simplesmente levantar uma crítica, né? Ele estava preocupado com a segurança da urna, dado todo um histórico que aconteceu lá de hackers, né? Não era algo infundado, ele não está colocando em dúvida a instituição eleitoral, ele não está colocando em dúvida, né, o caráter e a conduta dos ministros aí do TSE. Não, era uma dúvida em relação à urna, né, a vulnerabilidade, que inclusive no mundo de hoje, né, é plausível, porque, sei lá, os sistemas complexos de bancos norte-americanos são invadidos, né, o próprio sites de governos americanos com alta tecnologia são invadidos, então acho que é algo legítimo. E não, isso também no mérito, né, não iria mudar, como é que isso poderia influenciar a eleição? Tanto é que não influenciou. Então, eu acho que é descabido isso, eu acho que há um exagero e aí uma perseguição, justamente porque ele é uma força ainda muito grande para não disputar as eleições de 2026. Piperno, descabido, exagero, perseguição, você vê dessa forma também? Não, ele vai lá e convoca uma reunião com dezenas e dezenas de representantes de vários países para dizer que o sistema eleitoral do Brasil era corrupto, era uma esculhambação, ou seja, era um sistema eleitoral que poderia ser fraudado. Ele que ia disputar uma eleição 3 meses depois. Então, me parece que esse não é um papel digno de um chefe de Estado. E o que ele está dizendo é o seguinte, olha, um pedaço de um dos poderes, uma parte da justiça do Brasil, ela não funciona. Feito, aliás, e tudo isso em instalações do governo, enfim, com transmissão de TV, enfim, de TV do governo, fazendo propaganda eleitoral, inclusive de forma indevida. Então, esse é um dos 16 processos que ele responde na Justiça Eleitoral. E me parece que a defesa dele, e aí vem a minha crítica, né, a defesa dele tenha quase que solicitado um armistício com a Justiça Eleitoral. Porque, veja, há uma série de dúvidas, porque, na verdade, o ministro Benedito, ele colocou isso sob sigilo. Não foi uma sessão que todo mundo pudesse assistir, como tem sido regra, né? Então, eu gostaria de mais informações sobre quais foram exatamente as acusações e como é que a defesa dele respondeu isso tudo. Segre. Trago uma informação que, falando com alguns advogados, é possível que tenha a ver com isso. Eu acho que a discrepância com o sistema eleitoral enquanto à segurança das urnas é válida. Não é somente Bolsonaro que tinha dúvidas sobre se era certo ou não era certo. Teve a piada de ir jogar na Mega Sena, por exemplo, e que digam, se você ganhar, eu te aviso. Não, eu quero impresso os números que eu joguei para vir e questionar eventualmente se eu ganhei. O problema, nesse caso em particular, é ter utilizado recursos da União para fazer essa reunião. E aí é que está a questão eleitoral. Então, devemos separar o que é a dúvida a respeito do assunto tratado com a formalidade dessa reunião que foi, em teoria, segundo a acusação, utilizando recursos públicos. E nesse caso em particular, a lei eleitoral prevê que isso não é válido. E essa é a discussão agora. Temos que esperar que saia do sigilo para saber efetivamente quais são as acusações, mas parece que vai por essa linha. Você vê também a importância da separação, Alan Gani? Eu acho que é importante separar o mérito da forma, né? E que isso venha a público. Eu acho que é de interesse nacional, é de interesse à sociedade, até para responder este ponto. O próprio Bolsonaro quer que isso venha a público, né?
Uma coisinha final. Imagine só se é decretado inelegível. Eu acho que do ponto de vista eleitoral não ajudaria nada por uma questão de tirar do jogo uma pessoa que claramente poderia ser um ótimo candidato daqui a 4 anos. Mas do ponto de vista de quem? Do Lula. Ou seja, para o Lula, tirar o Bolsonaro é um caminho um pouquinho mais tranquilo. Mas imagina que esteja tudo certo, aí quando vai ter a próxima eleição, em 2026, os 2 membros do Tribunal Superior Eleitoral serão os 2 membros do Supremo Tribunal Federal colocados por Bolsonaro. Aí qualquer um dos 2, eu não lembro exatamente quem vai ser presidente e vice, pega e diz, não, o CEP está errado. Então, cancelamos tudo, como foi feito o caso do Lula, e volta a ser elegível. O fato de você tirar a elegibilidade de alguém e depois devolver, pode gerar um opositor para Lula que hoje não tem tanto. Para Lula, quem for do PT. Então, vai ter muito para falar sobre esse assunto. O movimento político se enxerga dessa forma, Piperno? Não, veja, se ele for declarado inelegível, se ele for condenado à inelegibilidade por 8 anos agora, isso vai poder ser revertido de alguma forma no STF, né? Mas eu gostaria de conhecer melhor todas as acusações. E veja, são 16 processos, né? Uhum. Então, eu gostaria, nesse processo que está mais adiantado, de conhecer, aliás, eu como cidadão, acho que todo mundo tem o direito de conhecer melhor as acusações e também qual foi a defesa. Como eu disse antes, foi um evento ocorrido em uma instalação pública, transmitido pela TV pública e que, portanto, isso não era contemplado pela lei. Olha, fica a cargo do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, marcar a data do julgamento. Gustavo Segré. Queria mencionar uma coisa, como tudo isso acaba sendo negociado nos bastidores. E eu lembro especificamente no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, naquela sessão do Senado presidida pelo ministro Lewandowski, que segundo a normativa, ela teria que ter ficado inelegível por 8 anos. E o Lewandowski fez aí alguma manobra, não sei exatamente qual é o argumento, mas eu lembro que foi tirada do governo, do mandato presidencial, mas não perdeu a elegibilidade. Então é só conhecer algum ministro aí que possa encontrar alguma forma que resolva essa questão, que certamente na época estava Renan Calheiros, deve ter sido negociado, provavelmente esse caso seja algum caso bastante parecido. Por que você levantou a mão, Gani? Perfeito, Segré, porque não tinha argumento. Não tinha argumento. É tão claro esse texto na Constituição, se sofrer um processo de impeachment, fica inelegível por 8 anos. Mas deram uma abrasileirada ali, né? Separaram. É um impeachment, mas não perde os direitos políticos, assim como o presidente Lula foi condenado em 3 instâncias e ali no CEP, na canetada, se tornou elegível. Se o Bolsonaro se tornar inelegível pelo crime de hipótese, de crítica, porque instituições numa democracia estão sujeitas a críticas, a questionamentos. E é assim que a democracia se fortalece. Elas sobrevivem aos questionamentos. Se isso acontecer, é um duplo padrão escancarado. Você acredita que seria um duplo padrão escancarado e é dessa forma que também as democracias sobrevivem? Quero te passar 2 questões que foram levantadas pelo Alan Gani aqui, Piperno. Não, então, primeiro que para revogar uma possível condenação teria que haver uma ação do STF. Então vamos imaginar, o Bolsonaro é condenado, aí ele recorre ao STF para tentar revogar essa condenação. Esse processo vai ser sorteado e a gente não sabe qual vai ser o ministro que vai julgar isso aí. Então vamos imaginar que seja um dos ministros que ele nomeou e esse ministro seja, digamos, sensível a essa reclamação dele. Então esse ministro pode determinar lá, enfim, a decisão, ou pode mandar para plenário isso aí. Há muitos caminhos. No caso, por exemplo, dos processos em relação ao Lula, foram 2 caminhos. Quando sai de Curitiba e vai para Brasília, isso é o que chamam de mudança de CEP e tal, o processo voltou a estaca zero. Isso já teria sido, então, suficiente para poder reiniciar os julgamentos. Agora, além disso,
houve uma outra ação que apontou, então, a suspeição do juiz. Então, o Lula não foi liberado, não recuperou os seus direitos políticos somente por essa mudança de Curitiba lá para Brasília. Foram duas mudanças, na verdade. Essa tal mudança de CEP e a suspeição do juiz, que, por sinal, né, o juiz que o condenou, está no foco aí, né, voltou a sofrer uma série de contestações por conta do ressurgimento do advogado Rodrigo Tacla Duran, que faz sérias acusações a ele. Acusações, inclusive, que foram aceitas pelo então ministro Ricardo Lewandowski. Um réu confesso por lavagem de dinheiro na Europa. Agora, Piperno, eu te pergunto o seguinte. Primeiro, o CEP anulou na forma, não no mérito. Segundo, a suspeição aí em relação ao Sérgio Moro, por quê? Por que ele foi considerado suspeito? Porque ele tomou uma série de atitudes que um juiz não poderia tomar. Inclusive, mandaram até invadir o escritório do advogado do Lula. Mas coerção, a condução coercitiva, uma série de medidas. A invasão do escritório foi algo muito grave. E a combinação de estratégias com o Ministério Público. Mas a tese da suspeição é porque ele teria pretensões políticas, entrou no governo. Só que na época, nem o Bolsonaro imaginava que seria candidato. É esse que é o meu ponto. Essa tese não se sustenta. Não, essa tese não tem nada a ver com a candidatura. Essa tese, até porque... Mas suspeito por quê? A condenação foi em 2017. A tese da suspeição questiona a forma como o Sérgio Moro julgava essas questões e conduzia também em relação ao Ministério Público Federal. É como se ele agisse em ambas as partes. Então, o Ministério Público Federal deveria fazer a denúncia para que o juiz pudesse julgá-las. Houve ali uma interpretação de que Sérgio Moro se misturou às denúncias. Então, ele começou a orientar o Ministério Público Federal de como ele poderia fazer para que já caísse de um jeito que Moro pudesse justamente conceder aquelas ações que eram colocadas pelo Ministério Público Federal. Foi daí que surgiu a questão da suspeição também, Alan Gani. Não, é verdade. Agora, isso tudo baseado naquelas gravações ilegais que vieram a público pelo Intercept. Porque isso só foi formado, essa opinião, baseado numa prova obtida ilegalmente. Então esse aqui é o ponto, né? A suspeição só veio a partir daí. Segre. Eu queria comentar que o Lula ganha a possibilidade de candidatar-se para presidente da República porque, em função da ficha limpa, lei da ficha limpa 2010, junho de 2010, que foi uma das leis que foi aprovada por unanimidade nas duas câmaras e homologada pelo presidente, na época, Lula. Quando se descondena a pessoa e anula seu processo, ele deixa de ter efeito, porque não tendo sentença confirmada em segunda instância, que é a validação para não poder ser candidato pela ficha limpa, então ele volta a ter os seus direitos eleitorais. Ou seja, uma coisa era dependente da outra. Nenhum dos dois processos no Supremo Tribunal Federal era que habilitava Lula a ser candidato. O fato de descondenar ele dava a possibilidade dele sair da ficha limpa e entrar como candidato, que foi o que aconteceu. E que relação que você faz com o caso atual de Bolsonaro, quando nós estamos citando sobre o caso de Lula, por exemplo? Eu acho que é diferente, estamos falando de crimes diferentes, me parece. De qualquer maneira, no caso do Lula, teve uma primeira instância e vamos deixar na dúvida de quem está nos escutando se está de acordo com que Sérgio Moro foi suspeito ou não. Quando essa sentença de primeira instância vai para a segunda instância, foram 3 juízes que disseram não somente que estava certo, que era culpado, sino que aumentaram a pena. E depois foi para uma terceira instância, Superior Tribunal de Justiça, que não somente 5 juízes disseram que estava certo, primeira e segunda instância, mas fizeram uma redução da pena. Então, foi um artilúgio jurídico muito válido, ao ponto que o Zanin, que conseguiu o artilúgio, vai poder, talvez, entrar na Suprema Corte de Justiça. Piperno, alguma coisa te intriga aí nessa história? Não, foi uma coisa que ficou na história, né? O que me intrigou naquela época, por mais dúvidas que eu pudesse ter de uma sentença de outra, é, por exemplo, o fato de que ele foi condenado pelo Moro em julho de 17 e essa condenação foi confirmada lá no TRF4
em janeiro de 18. 6 meses de intervalo, um caso assim muito raro de celeridade da justiça brasileira. Tomara que todos os brasileiros sejam julgados com tal rapidez. E a quantidade de recursos que o Lula utilizou também foi um absurdo, Piperno. Utilizou recurso para burro, né? E agora me parece muita coincidência, né? Primeiro, revogam a possibilidade da prisão em segunda instância, agora a prisão após todo o trânsito em julgado. Aí logo, isso foi rápido, né? Logo a partir daí soltam o Lula e logo a partir daí tornam o elegível anulando no CEP ou na suspeição da forma... Agora, 17h30, se decidiu agora que a prisão em segunda instância não é mais suficiente para manter... Se a condenação em segunda instância não é mais suficiente para manter alguém preso, 17h31 já tem que liberar. Tudo bem, mas Piperno, olha a sequência de eventos. A gente vive um momento onde poderosos, não só o Lula, poderosos foram para a cadeia, né? Que foram condenados, que foram julgados, no caso do Lula, não só pelo juiz Sérgio Moro, mas também por 3 excelentes juízes no mérito na segunda instância e na forma no STJ. E aí, logo em seguida, você tem a soltura do Lula e depois a anulação de todo o processo. Alan, até no período em que o Lula estava preso, até ele tentou ser candidato até agosto de 2018, ainda preso. Então foi quando lançaram de vez o Haddad. Então, até aquele momento, o Lula liderava todas as pesquisas de opinião. Todas, absolutamente todas. Então eu acho que também cumpriram a missão, né? Segre, por que você coçou a cabeça? Coçei, porque para dar mais informações a quem nos escuta e nos vê, essa mudança de sair em liberdade, mesmo com sentença confirmada em segunda instância, foi uma mudança de interpretação do ministro Gilmar Mendes, que na época, em 2016, tinha sido voto Minerva, em que ele definia que não era justo que somente ficasse em liberdade aquele que tivesse dinheiro para fazer apelações e apelações. Sim. Então tinha que ir preso. Foi ele que determinou. Em 2019, o mesmo Gilmar Mendes mudou de ideia. Falou, não, eu pensei melhor, não sei qual era o argumento jurídico que fez o ministro mudar de ideia. E junto com Lula saíram 4.000 pessoas, entre eles estelionatários, assassinos, assaltantes, enfim. Por quê? Porque a interpretação tinha mudado. Então, quando a gente avalia nessa teoria da conspiração, Piperno, se poderia a gente colocar, tem argumento como dizer, cara, isso foi muito estranho, porque um ministro muda de ideia, muda a forma, sai em liberdade, depois se vê, depois de 6 anos, que o CEP estava errado. Gente, nunca se tocaram que o CEP estava errado, que não era Curitiba, tinha que ser Brasília. E quando dá essa opção que você menciona de fazer o processo de novo, o próprio Ministério Público falou não vale a pena, porque pela prescrição, pela idade do acusado, não tem sentido voltar a gastar dinheiro de todo o sistema judicial. Quer acrescentar algo, Gani? Não, perfeito. E essa questão da prisão em segunda instância, né, tem uma confusão que é o seguinte, né? A Constituição, ela diz o seguinte, a pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado. A Constituição, ela não fala em prisão. Até por isso, como o Segre bem colocou, até 2009 e depois no período de 2016 a 2019, o entendimento era esse. Quer dizer, você poderia ser preso em segunda instância, porque já existia uma presunção de culpa, um julgamento no mérito, e ela não recorria em liberdade. Essa mudança que possibilitou, essa mudança de interpretação, embora eu acho que a Constituição é clara nesse sentido, é que possibilitou também a soltura do Lula. Vocês estão pulando só um pequeno detalhe nisso. Até o começo de 2018 era como é hoje. 2018 que muda, tem a história, inclusive, do julgamento lá no STF, antes do voto da ministra Rosa Weber, que é quando veio o famoso tweet do general Vilas Boas, né? Que para muita gente foi algo que exerceu uma pressão indevida no STF para, naquele momento, declarar como a segunda instância como o momento para prisão.
Eu só acho que essa mudança da segunda instância, Evandro, hoje a possibilidade, você só prende após todo o trânsito em julgado, favoreceu, de fato, própria tese aí do Gilmar Mendes do passado, quem tem dinheiro, quem é poderoso, e hoje quem acaba indo para a cadeia é o mais pobre. Gilmar Mendes, que foi realmente um duro algoz do então ex-presidente Lula em 2016, o impediu de tomar posse como ministro da Dilma. Só que mais tarde, uns 2, 3 anos mais tarde, se declarou arrependido daquela decisão e disse que o país, que ele teria sido ludibriado pelos argumentos do Sérgio Moro e que o país devia um julgamento justo ao Lula. Agora às 5h35, nós vamos rapidamente aqui para um intervalo na rádio, já esperamos vocês. Pessoal, Segré, você quer colocar alguma coisa? Não, eu lembro de um vídeo do Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, que ele fala com todas as letras que PT era um cleptocrata, que era um governo de ladrões e tudo. Então, vamos ser educados e cuidadosos. Tem mudanças de interpretação que para o cidadão comum muitas vezes chama a atenção. Porque essa determinação do cumprimento efetivo em segunda instância vem de 2016. É possível que tenha sido usado em 2018 no caso do Lula, mas foi uma interpretação da Corte, inclusive 6 votos contra 5. E o 6º voto a favor da prisão em segunda instância foi do Gilmar Mendes. Então, chama atenção quando essas coisas mudam. Uma pessoa que diz, eu pensava de uma forma, agora penso outra, e justo toda essa andamiagem favorece, nesse caso, um candidato. E nós retomamos a história para falar de um assunto que estamos discutindo hoje, que é a possibilidade de Bolsonaro se tornar inelegível também em um desses julgamentos. Vocês acreditam que possa haver algum tipo de manobra em ambos os sentidos para favorecer ou não Jair Bolsonaro neste caso? E aí eu pergunto a mesma coisa para todos e quero uma resposta de cada um. Como é que você enxerga, Gani? Para favorecer o Bolsonaro... Ou não. Ou não. Sim, eu acho que todos os lados aí estão operando, e eu até tenho dúvida se para o próprio presidente Lula não é interessante o Jair Bolsonaro, né? Porque daí ele reforça todo aquele discurso, né, de que ele é o anti-Bolsonaro, polarizando. Talvez o Lula ele tenha mais dificuldade em lidar com outro candidato, com uma terceira via, do que o Bolsonaro. Eu tenho até dúvidas disso que o Segré colocou. Sem sombra de dúvidas, o Bolsonaro é hoje uma grande força política capaz de derrotar o Lula numa próxima eleição, até porque o resultado foi bastante apertado. Mas eu não sei se também não seria mais interessante para o Lula justamente ter essa polarização do que um outro candidato que pudesse pegar votos mais ao centro e da direita também. De forma objetiva, você, Segré? Eu acho que se a esquerda não tem o Lula, corre o risco de perder a possibilidade de continuar. Se a direita não tem o Bolsonaro, tem toda a tranquilidade de continuar, porque terá, inclusive, o Sema, o Tarcísio e o próprio Bolsonaro. De forma objetiva, você agora, Piperno? Concordo muito com o que o Segré falou. O Lula talvez seja o último grande nome da esquerda do Brasil. A esquerda do Brasil vai ter que fazer outro.